Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens simples, provenientes de diversas origens, que deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. João, o apóstolo amado, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, também apóstolo. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, onde reclinou-se junto ao Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, seu destino é envolto em mistério e simbolismo. Sofreu perseguições dirigidas pelo imperador Domiciano em Éfeso e, segundo a tradição, foi capturado, torturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente preservado por Deus, foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Sua presença foi marcante em momentos cruciais, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Durante a agonia de Jesus no Getsêmani, Tiago esteve ao lado do Mestre, demonstrando sua lealdade e coragem. Sua importância na Bíblia é evidenciada por fazer parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Após a morte de Jesus, Tiago teve um desfecho trágico. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é registrado que Herodes Agripa I ordenou a execução de Tiago para agradar aos judeus. Assim, Tiago foi morto pela espada em meio à perseguição contra os cristãos. A narrativa não fornece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar um dos apóstolos de Jesus, Pedro era pescador de profissão. Chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, seu nome foi posteriormente mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria ao longo dos evangelhos. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na última ceia, destacou-se como líder dos apóstolos e desempenhou um papel crucial na expansão do Evangelho. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem cristã. Fixou residência em Roma e assumiu a liderança da comunidade cristã local. No ano 64 d.C., durante uma perseguição desencadeada pelo incêndio em Roma, atribuído aos cristãos por Nero, Pedro foi detido e condenado à pena de morte. A tradição relata que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Sua crucificação ocorreu no Monte Vaticano, onde hoje repousa a Basílica de São Pedro.
Tornou-se um dos primeiros mártires do cristianismo e sua morte é considerada um testemunho corajoso e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Judas Lebeu ou Judas, filho de Tiago, é um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, mas sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu demonstrou um genuíno desejo de compreender os mistérios do reino, questionando o significado das palavras de Jesus. Após a morte de Jesus, ele continuou desempenhando um papel essencial na propagação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância é evidente em suas epístolas, onde exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à sua morte, as tradições cristãs divergem em relação aos detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão por apedrejamento. Outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é considerada um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes tenha sido a sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, André continuou a propagação do cristianismo primitivo. Sua jornada missionária o levou a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à sua morte, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, André passou por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Sua crucificação possui uma curiosidade única, pois foi pregado em uma cruz, em forma de X, que futuramente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, tenha pedido para ser crucificado dessa forma, pois considerava-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, após serem levados para a Escócia, pelo mar onde o barco teria naufragado. Filipe, originário de Betsaida, foi chamado por Jesus para segui-lo e desempenhou um papel significativo na propagação do Evangelho. Sua identificação específica nos Evangelhos como Filipe de Betsaida destaca sua origem e ajuda a diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Em um episódio marcante, Jesus desafiou Filipe a resolver a questão da alimentação da multidão, onde Filipe avaliou a situação considerando os recursos materiais disponíveis. Mesmo diante de um desafio aparentemente insuperável, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando milhares de pessoas. Após a morte de Jesus, Filipe continuou sua jornada missionária em diversas regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Cristo. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja. Relatos sugerem que Filipe foi martirizado por crucificação em Hierápolis, na Ásia Menor, no ano 80 d.C., durante uma perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre sua vida anterior ao encontro com Jesus, mas sua
Designação como zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos zelotes, conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Antes de seu encontro com Jesus, Simão era conhecido por seu fervoroso zelo nacionalista. Após tornar-se discípulo de Jesus, seu compromisso e paixão foram redirecionados para a causa do reino de Deus. Durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano, Simão foi brutalmente torturado. Seu corpo foi esfolado e cerrado ao meio como forma de intimidação e punição. A coragem e fé demonstradas por Simão, o zelote em face da adversidade, ressaltam a força interior que o impulsionava a permanecer firme em seus princípios até o fim. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu encontro inicial com Jesus é descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus e este o saúda como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, Bartolomeu viajou para a Índia para pregar o Evangelho, convertendo muitas pessoas ao cristianismo. Sua pregação atraiu a atenção do rei Astiages, um pagão furioso com a disseminação da nova fé. O rei ordenou a prisão e execução de Bartolomeu como forma de conter o avanço do cristianismo em suas terras. As informações históricas sobre sua morte são limitadas e a tradição cristã oferece narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou o martírio por decapitação. No entanto, a tradição cristã ortodoxa apresenta uma versão peculiar da morte de Bartolomeu. Ele teria sido esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo, recusando-se a renunciar à sua fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso aos outros cristãos, tornando sua morte um testemunho corajoso e impactante da fidelidade inabalável à mensagem de Jesus. Mateus, também conhecido como Levi antes de ser chamado por Jesus, era um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocava em uma posição desdenhada pela sociedade. Entretanto, sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. A contribuição mais duradoura de Mateus foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com tradições cristãs antigas, Mateus continuou a pregar o Evangelho após a ascensão de Jesus. Relatos sugerem que ele pregou em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia. Quanto à sua morte, há várias narrativas divergentes. A tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nabade, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto por espada, como testemunho de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo, ou Tomé o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Antes de se tornar discípulo, Tomé era um pescador na Galileia e ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele possa ter sido gêmeo, embora seu suposto irmão não seja especificamente mencionado nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse episódio culminou em um encontro transformador com Jesus, onde foi convidado a tocar as feridas e proclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Essa experiência destacou não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas, mas tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, propagando o Evangelho com sucesso. Segundo relatos, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão evangelística bem-sucedida. Tiago, filho de Alfeu,
É frequentemente chamado de Tiago, o menor, para diferenciá-lo de Tiago, o filho de Zebedeu. Embora pouco se saiba sobre a vida de Tiago, ele é mencionado em algumas passagens bíblicas como parte do círculo dos apóstolos, mas seu papel não é tão destacado quanto o de outros. E, segundo a tradição, após a ascensão de Jesus, Tiago, o menor, se tornou uma figura importante na liderança da Igreja de Jerusalém. Ele era conhecido por sua piedade e zelo pelas práticas judaicas, bem como por sua pregação firme do Evangelho. A tradição também sugere que ele teria sido o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Quanto à sua morte, a tradição cristã indica que Tiago foi martirizado por ordem do sumo sacerdote Anano, que o jogou de um alto muro do Templo de Jerusalém. Ele sobreviveu à queda, mas foi espancado até a morte com um bastão, tornando-se um mártir cristão fiel até seu último suspiro. Sua morte foi um reflexo de sua dedicação e coragem em preservar a fé em Cristo. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos, mas sua história ficou marcada pela traição de Jesus. Ele foi o responsável por entregar Jesus às autoridades em troca de 30 moedas de prata, o que resultou na prisão e crucificação de Cristo. Após sua traição, a Bíblia relata que Judas se arrependeu do que havia feito e tentou devolver o dinheiro, mas, angustiado, ele se enforcou em um campo. A morte de Judas não só marca uma das traições mais profundas na história cristã, mas também reflete as consequências de um coração dividido. Ele foi substituído por Matias como apóstolo, conforme descrito em Atos 1. Sua trágica morte serve como um alerta sobre as consequências do afastamento da verdade de Cristo. Se você se surpreendeu com as histórias dos apóstolos e deseja saber mais sobre suas jornadas incríveis, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.